dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente, muito presente hoje no nosso cotidiano e vamos explicar um pouquinho, inclusive, para você como que funcionam os processos e a condução dele, né? E para falar um pouquinho sobre um tema muito pertinente que são os abusos do judiciário na condução dos processos penais, nós vamos estar falando aqui conosco para falar sobre esse tema. Está aqui hoje na bancada do Edley, ele que é um advogado conceituado e professor também da advocacia na FDF, nossa querida instituição aqui, que inclusive é a pioneira com mestrado já hoje na nossa cidade. Está conosco aqui o Dr. Clóvis Volpo. Dr. Clóvis, seja muito bem-vindo ao Edley. Uma alegria receber você aqui no Edley hoje. A honra é minha, é um prazer poder participar do podcast Edley, poder contribuir, passar um pouco de informação e propiciar alguns pensamentos críticos, né? Sim. Que eu acho que é muito importante para a nossa sociedade. Com certeza. E o pensamento crítico leva a gente a buscar a verdade, né? Mas vamos lá, queria que você falasse antes de mais nada, para que o pessoal pudesse se situar e conhecer você um pouquinho, né? Quanto tempo já atuando aí também na questão da legislatura, né? Do magistrado, como você está como professor, quanto tempo já na FDF? Bom, vamos lá. Eu formei na FDF em 2003, aí terminei o mestrado em 2005. Aí, em 2006 eu comecei a dar aula em uma outra instituição, que é a Fafran, em Ituverava. Sim. Em 2012 eu entrei na Municipal. Em 2015 para 2016 eu me tornei professor titular. Então, desde 2016 eu sou professor titular da cadeira de processo penal. Processo penal. Isso, justamente. Na advocacia eu comecei a advogar desde 2004. Então, esse ano completa 20 anos de advocacia. Eu tenho um escritório, que é o MVB Advogados. Sim. Ele tem unidades físicas em Franca, em Ituverava e em Ribeirão Preto. Perfeito. E a atuação sua é na região mesmo. Sim. Né? Acaba sendo uma abrangência nacional, porque nós temos uma equipe de vários advogados que atuam em todos os setores. Eu cuido do direito público e do direito criminal. Ah, tá. Você fica restrito aos dois. Isso. Perfeito. Agora, falando sobre esse tema, né? Mas vamos falar um pouquinho aí, antes de mais nada, né? Para que as pessoas que são leigas, que desconhecem e que às vezes ingressam um processo, seja qual área que for, seja também até penal, como que funciona, você como professor, dá didática para nós aqui, como que funciona os processos judiciais? Quais são os ritos do processo hoje judicial? Bom, vamos lá. Para a gente entender o tema abuso, nós precisamos entender qual que é a estrutura do processo. Isso, exatamente. Pois do contrário, a gente pode considerar aquilo que é abuso, quando na verdade não é, dentro de uma sistemática previamente definida. O processo penal ele precisa ser entendido dentro de um sistema que é denominado sistema acusatório. De maneira bem simples, significa dizer que eu tenho uma parte que acusa, eu tenho outro polo que defende e eu tenho um juiz que julga. A partir do momento que eu tenho confusão dessas funções, eu tenho um sistema inquisitório, que perdurou por muito tempo. E é um sistema nocivo, é um sistema não só nocivo, como injusto. Sim. Pois ele faz ruir uma baliza que é imprescindível para o sistema, que é a imparcialidade. Sim. Então, entendendo esse sistema acusatório, a gente começa a conseguir entender também como que é o andar do processo penal. Então, vamos lá. Tudo se inicia no acusador, então, no caso. Isso, mas antes eu tenho uma fase que a gente chama de fase de pré-processual, uma fase de investigação. Sim. Isso é conduzido em regra pelo delegado. Mas também pode ser conduzido pelo Ministério Público. Sim. Mas em regra é o delegado ou o Ministério Público. Essa fase pré-processual serve para que as provas sejam colhidas a fim de ser proposta eventual ação penal. No Brasil, o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai propor ou não a ação penal contra um ou dois réus, conforme a apuração feita na fase anterior, na fase de investigação. Sim. Essa fase de investigação, pouco pode fazer um advogado. Não que ele não possa fazer nada, pode e até deve. Mas é uma fase que predomina uma matriz muito inquisitória, onde se concentra os poderes na mão do investigador, seja ele o delegado, seja ele o Ministério Público. Sim. É assim o sistema. Quer queira, quer não, com críticas ou não, é assim o sistema. Ocorre que, ofertada a ação penal, eu tenho uma outra diretriz, que é a diretriz acusatória. Aí eu tenho que separar. Aí eu tenho uma figura do acusador, que em regra é o Ministério Público, e aí eu tenho a possibilidade e o direito constitucionalmente assegurado das garantias para o acusado. E aqui eu quero fazer um parênteses, que é um parênteses de extrema importância.
Quando se fala em garantismo, garantir direito do acusado, não está se dizendo ou não está se pregando impunidade. A sociedade confunde garantismo com impunidade. E não tem nada a ver. Sim. Garantismo é legitimar eventual condenação. Legitimar eventual decisão, seja ela de absolvição, seja ela de condenação. Sim. O que nós precisamos ter em mente, numa sociedade democrática, é que todo acusado, seja o crime que praticou, não importa o crime que praticou, seja ele quem for, seja a sua opção ideológica, seja a sua opção moral, tem direitos constitucionais. E isso deve ser assegurado pelo juiz, que está equidistante dessas partes. Para dar equidade. Perfeito. E, ao final desse rito processual, que vai ter variação conforme o crime, conforme a natureza do crime, Sim. seja julgado. No Brasil, só os crimes dolosos contra a vida, seja ele tentado ou consumado, que o juiz togado não decide o mérito da causa. Quem decide? Jurados. Então, aqui a sociedade francana tem casos emblemáticos de homicídios, trágicos por sinais, em que um corpo de jurados, composto por 7 pessoas, decidem. Só que essa é uma exceção. Então, no sistema, eu tenho o juiz conduzindo e garantindo o rito processual e depois decidindo. Entendido isso, nós podemos agora falar de abusos. Sim, perfeito. É porque aí o corpo jurídico ele dá a votação para depois o juiz ter a análise para a aplicação da pena. Isso fica sob o poder do juiz, correto? Perfeito. E então, para que ele possa decidir o mérito, o que é decidir o mérito, Josuel? É saber se ele é culpado ou inocente. Decidido o mérito, apontando pela condenação, Sim. ele passa a fixar a pena. Aí ele vai fixar a pena conforme uma estrutura definida no Código Penal. Aí ele define a pena. Acontece que nós estamos vivenciando no Brasil e não é de hoje. É porque a mídia passa a dar mais notícias a partir de uma dada circunstância. Mas o que nós estamos vivenciando no Brasil? Nós estamos vivenciando um abuso do Poder Judiciário na condução de alguns processos. Sim. E esse abuso pode ser fragmentado, dividido em várias partes. Mas tem uma que é central. E esse abuso começou na Lava Jato. Ou começou a ser revelado na Lava Jato. Sim, e hoje é explicitado. Sim. Nós precisamos falar com todas as letras que na Lava Jato houve abuso e nas conduções de alguns processos e alguns inquéritos que estão no STF também há abusos. Você aderia o quê? Ao ímpeto, à índole? O que você aderia a esse abuso? Não, veja bem. A questão que ocorre o abuso se dá por uma concepção viesada da condução do processo. O que significa isso? Quando nós tínhamos a Lava Jato, existia uma ânsia, e eu não estou julgando se é correto ou não, eu só estou falando que existia uma vontade de se punir a corrupção. Sim, tinha um ímpeto para isso. Perfeito. Só que isso não pode ser feito a todo preço. Concordo. Não se combate ilegalidade praticando ilegalidade. Perfeito. E isso, face à corrupção sistêmica que nós temos no Brasil, isso é um fato posto, nós atropelamos algumas questões de garantias Sim. para os acusados. E nós estamos revivendo isso agora com o STF, seja nos inquéritos da fake news, seja na questão dos atos antidemocráticos, nós estamos vencendo isso. E qual que é o ponto central? Isso é importante dizer. O ponto central é que o sistema acusatório foi corrompido. Raciocina comigo. A partir do momento que eu tenho um juiz que conduz a investigação, a partir do momento que eu tenho um juiz que, em muitos casos, é vítima direta ou indireta, a partir do momento que eu tenho um juiz que vai decidir o caso, um juiz que determina se acessos serão dados à defesa ou não, como eu posso ter um sistema justo? Você extrapola todas as diretrizes e cria a sua diretriz. Perfeito. E aí eu quebro a imparcialidade. E veja, eu não estou dizendo que eventuais pessoas não devem ser punidas, não é isso. Eu estou falando, independente do resultado, essas pessoas precisam ter garantido o direito de ter ampla defesa, de ter contraditório, de ter um juiz natural e de ter um julgamento imparcial. Veja bem, a Constituição de 88 ela trouxe várias garantias para o cidadão brasileiro. Tanto é verdade que ela é denominada Constituição Cidadã. Sim. Só que também ela fixou parâmetros e padrões institucionais. Um deles, que eu julgo que é, se não o principal, um dos principais,
foi dar uma nova roupagem, uma nova autonomia para o Ministério Público. O Ministério Público é imprescindível para a sociedade. O Ministério Público é uma baliza importantíssima para um Estado democrático. Isso não se discute. E eu, mesmo sendo advogado criminalista, sou amplamente favorável a que o Ministério Público investigue. Sim. O problema é, o Ministério Público deve investigar, o Ministério Público deve acusar. O problema é quando eu junto o Ministério Público com o Judiciário. Aqui nasce a raiz de todos os abusos ou da maioria dos abusos. Se a sociedade entender isso, se a sociedade entender, independente da coloração partidária, sim, que na Lava Jato eu tive conluio amplamente divulgado e demonstrado. Sim. Independente se você acha que aquele político A ou B devesse ser julgado, mas que é errado. Sim. Que agora eu tenho vieses para o julgamento de determinadas pessoas, sim, face à sua ideologia ou face ao seu aspecto moral, que eu também não posso ter, aí sim nós estamos de mão dada com o garantismo. Então, você não pode aceitar o garantismo, sim, ocasional. Tem gente que é garantista quando toca ele ou alguém que ele acha que faz parte do seu corpo ideológico. O que convém. Perfeito. Aí é circunstancial. Sim, concordo. Você precisa defender o garantismo independente da sua ideologia, pois defender o garantismo é defender a própria Constituição que nos assegura enquanto Estado democrático de direito. Aí você coloca realmente o amor, o apreço pela lei, pela aplicação da lei, não pela aplicação do que para mim é conveniente, né? Perfeito, é justamente isso. Isso é um ponto que realmente, nessa ótica, olhando hoje, né, principalmente hoje, é muito evidente realmente esses abusos que se ocorreu e às vezes a população fica distante mesmo disso, né? E esse, vamos dizer, essa associação, entre aspas, que se teve entre os dois órgãos que você colocou, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, acaba que criando ou não um novo poder, né? Porque você associa um poder da aplicação já da investigação e não para o rito do processo, para validar a investigação da acusação que está sendo feita. E aí a defesa fica completamente fragilizada frente a esse hiperpoder. Sim. Mas veja, há um fator que nós estamos vivenciando aqui que distingue. O abuso acontece, mas o fato gerador do abuso na questão do STF atualmente tem uma outra fórmula, que eu vou tentar explicar rapidamente, que é o seguinte. No STF atualmente, em muitos e muitos casos, o próprio órgão acusador pediu o arquivamento. O próprio órgão acusador não queria a investigação. E o que o STF fez? Não. Face ao meu regimento interno, eu posso abrir um inquérito e conduzir esse inquérito independente da vontade, olha isso, independente da vontade do titular da ação penal. Nossa. Então aqui eu não tenho uma associação. Aqui eu tenho uma condução autônoma, quase que um poder absoluto. E aí eu quebro todo o sistema de freios e contrapesos do processo penal, porque também existe. Sim. O sistema de freios e contrapesos não é só entre os três poderes, mas também deve existir dentro do sistema judiciário, dentro do processo penal, melhor dizendo, para respeitar o devido processo legal ou o devido processo penal que nós estamos trabalhando aqui. Sim, porque igual no caso dos atos, né, que aconteceu em janeiro, são pessoas de diversas localidades do Brasil. Então tem suas instâncias, apesar de ser um ato federativo, né, o crime do ato federativo, porém ainda tem, querendo, cada um tem a sua abrangência de cada localidade, né? E você leva amplamente para lá, restringindo o direito. Tanto que a gente percebeu que vários advogados foram fazer as defesas no final. E aí eu vou tomar a liberdade de dar dois exemplos práticos para vocês. O primeiro exemplo prático é isso que você tocou, que a gente chama de juiz natural. Eu entendo, tecnicamente, não estou atacando a pessoa, sim, longe disso. Eu estou atacando a decisão. Até para frisar para o pessoal que está acompanhando, a gente está se atendo aqui hoje às questões técnicas, o que não está sendo respeitado no que já é formado. Isso, né? Perfeito. É importante dizer o seguinte, tem o juiz natural. Eu entendo, como estudioso do processo penal há muito tempo, que os casos de 8 de janeiro não deveriam estar no STF. Deveria estar em primeira instância. Porque ninguém lá tem foro privilegiado. E a partir do momento que eu deixo no STF, eu aniquilo o direito dessas pessoas, por exemplo, a ter um recurso. Sim. Em segunda instância. Sim. Ou os recursos extraordinários, que é para o recurso STJ e o próprio STF. Então, quando eu tenho uma instância original já no STF, eu mato essa possibilidade
de recursal. Então, isso para mim é um abuso. Eu estou eliminando. Independente, veja bem, eu preciso frisar isso. Eu não apoio os atos. Eu sou completamente contra os atos de 8 de janeiro. A questão aqui não é essa. A questão é que, como está sendo julgado, e há abusos no julgamento, na condução desses e de outros casos. Um outro exemplo. Toda mulher que é presa cautelarmente, prisão cautelar é a prisão preventiva, em regra é preventiva, se dá antes da sentença transitar em julgado. Tá? Então, essa é uma prisão provisória. Porque a prisão definitiva é só depois da sentença condenatória, transitar em julgado, que significa dizer que esgotaram todos os recursos. Certo? Toda mulher presa cautelarmente, que seja grávida ou mãe de filhos ou filhas menores de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar. Então, isso é um direito que está no Código de Processo Penal, artigo 318. Em alguns casos que estão lá no STF e foram noticiados a semana passada, salvo engano, estão sendo negados para mulheres, eu acho que por uma mulher, salvo engano ela chama Débora, que tem filhos, 2 filhos menores de 12 anos, e está sendo negado para ela o direito à prisão domiciliar. Estando na Constituição. Estando na lei, no Código de Processo Penal. E por quê? Aí eu preciso entender melhor o processo, eu não sou advogado dela, mas só para que você entenda. Não está tendo respeito de um artigo, propriamente, já está lá. Em regra, querendo, o próprio STF é o órgão que deveria ser mais ainda condizente com o próprio artigo, porque ele tem que aplicar e defender o que foi ali constituído. Perfeito. Então, se essa notícia divulgada for verdade, eu tenho um exemplo de abuso. Estou falando, se essa notícia que foi divulgada for verdade, porque eu não atuo no processo. Sim, mas é um exemplo nítido. É um exemplo pelo que foi noticiado. E alguns advogados criminalistas de peso já estão levantando voz. Tem um advogado que eu admiro muito, inclusive é meu colega, que é o Alberto Toron. Sim. Ele é um advogado de renome na área criminal e ele deu uma entrevista dura, dizendo que há abusos. E essa entrevista foi repercutida nacionalmente. E aqui eu faço coro com ele. Eu acho que a OAB, não é que ela está sendo omissa. Não é isso, não estou dizendo. Mas ela poderia ser um pouco mais crítica, entende? Ter mais voz. Mais incisiva, mais forte. Para quê? Para que os advogados tenham os direitos, as prerrogativas garantidas. Sim. E para que também os acusados tenham as garantias constitucionais respeitadas. E um contraponto aqui em dúvida, falando de alguém que é leigo, né? A gente sabe que tem o Ministério Público que fiscaliza todos os órgãos públicos, né? Tanto públicos quanto estaduais. No caso do STF, que é a última instância, o Poder Supremo do Judiciário, quando há esses abusos, quem tem a voz para se opor? É muito difícil. Nós costumamos dizer que o STF é o último a errar. Porque quem controla o controlador. Sim, exatamente. E aí nós temos algumas questões aqui. A primeira delas é por isso que eu tenho um colegiado. Uma crítica muito forte feita ao STF são as decisões democráticas. Sim. Perdão, as decisões monocráticas. Monocráticas. Perdão. O que significa isso? Por ser um órgão colegiado composto por 11 ministros, as decisões deveriam ser tomadas de maneira conjunta, colegiadas. Ocorre que eu tenho decisões monocráticas. Um ministro só decide. Isso aqui precisa ser revisto e até um projeto de lei ou uma emenda constitucional tramitando para impedir, em alguns casos, decisões monocráticas. Sim. E aí a sua pergunta é, quem controla o controlador? Então eu tenho alguns freios. O próprio órgão colegiado, os outros ministros. Sim. Fora isso, controle externo, eu tenho o Senado, impossibilidade de impeachment, Sim. que é que conduz, porque o ministro do Supremo pode sofrer impeachment. E eu tenho algumas organizações internacionais. Só que como o Brasil tem soberania, isso pouco impacta. Diretamente. Então, em regra, nós ficamos sim refém do controlador, porque ninguém vai controlar de maneira eficaz o próprio STF. Por isso que nós precisamos ter um STF. Eu sou completamente favorável e acho que nós vamos eliminar esses abusos, porque o STF tem uma história linda. Concordo. Linda. Concordo. O que eu estou dizendo que esses abusos não eliminam de maneira nenhuma a história e a tradição democrática do STF. Não é isso. O problema é que, por ser um órgão democrático, ele também está sujeito a críticas. Com certeza. E a minha crítica aqui é para fortalecer o STF.
Porque não impacta vidas. Óbvio, e não é para eliminar o STF. Se o STF se julgar acima do bem e do mal a ponto de estar imune à crítica, aí nós temos um problema. Sim. Então o STF precisa sim reconhecer esses abusos, eliminar esses abusos para sair disso mais forte, como a sua tradição sempre mostrou. Concordo plenamente. Esse é o Dr. Clóvis Volpe aqui no Edley hoje falando um pouquinho sobre os abusos na condução dos processos penais, um tema muito abrangente e bastante, inclusive, polêmico, né, para não falar tanto, mas é relevante a gente falar isso no sentido de conscientizar você que é cidadão comum, que às vezes não está ciente disso. E a gente falou bastante do STF, né? Mas agora vamos colocar as instâncias melhores. E nos abusos das instâncias melhores? Vai chegando até o STF, vai ficar só realmente no poder dele? Ou tem alguma outra forma de poder também levantar essa crítica no sentido de reverter o abuso? Tá, vamos lá. Em primeira instância, ou nas instâncias inferiores, nós temos alguns casos que estamos vendo alguma luz no fim do túnel por algumas decisões do STJ. Deixa eu dar alguns exemplos do que acontece. Como eu disse no começo, a fase preliminar, que é a fase inicial, que a gente chama de fase de investigação, fase pré-processual, ela serve para colher provas. E a estrutura dela está muito ainda pegada ao sistema inquisitório. E eu tenho alguns abusos na coleta de prova. Por exemplo, até 2020, olha o que eu estou dizendo, o nosso código é de 1940, 2020, 60 anos, se entendeu que a forma de reconhecimento de pessoas que está disciplinada no Código de Processo Penal, salvo engano, artigo 228, era mera recomendação. Que o delegado, ao promover reconhecimento de pessoas, não deveria e nem estava implicado a seguir aquela forma. Era uma mera faculdade. Então, o que acontecia? Uma pessoa foi roubada, foi assaltada, foi vítima de algum crime, o delegado conduzia uma outra pessoa que era suspeita e falava, é ele? E ela falava, sim. E isso levava a condenações injustas. Por quê? Porque eu tenho problema de falsa memória, eu tenho problema de viesamento. Sim. E foi um estudo feito, demonstrou que o reconhecimento equivocado por ausência de procedimento implicava em condenação injusta, adivinha de quem? Da pessoa negra. Porque eu tenho um viés, eu tenho uma estrutura racista por detrás, que direciona. O que fez o STF? O STJ, perdão, falou assim, não, vocês são obrigados a seguir um procedimento. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução falando o seguinte, para você fazer o reconhecimento, você precisa, primeiro, que a pessoa descreva antes. Depois, você precisa colocar pelo menos 4 pessoas que tenham a mesma aparência física, próximas. Sim. E depois descrever, laudar isso, se ela indicou ou não. E mostrar para ela as consequências de um reconhecimento errado. Porque ela é consciente. Então, isso já está começando a melhorar. Então, na primeira instância, o que nós vamos ver de alguns abusos, e eu não estou querendo generalizar, tá? Sim. É louvável. Olha, mais uma vez, eu sou advogado criminalista e estou falando, é louvável o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Louvável. Sim. Só que alguns abusos também ocorrem. E os abusos se concentram na coleta de provas. Então, nós não podemos aqui ficar o dia inteiro falando de alguns exemplos de produção de prova que depois, lá na frente, gera nulidade e a população fala, olha que absurdo, o judiciário anulou para proteger. Não anulou para proteger, anulou porque desrespeitou a lei. Porque quando se levanta as provas, principalmente quando as mídias vai citar alguns casos, não precisamos citar exemplos, mas fica a polícia traz uma prova que fica muitas vezes contundente, ou iminente, ou evidente, que a população assimila aquilo como se fosse a prova máxima de uma condenação, de uma acusação. E aí, consequentemente, quando isso vai ser avaliado, às vezes não é. Aí causa realmente esse espanto, né, no sentido. Mas, doutor Clóvis, quero agradecer você pela presença, a gente já está encerrando aqui essa participação sua, mas deu para deixar claro e evidente o vasto conhecimento que você tem e o quanto é bom olhar também para os abusos, porque você consegue, por meio da crítica, reverter eles, no sentido de você poder, inclusive, sanar isso de uma forma que a lei consiga, de fato, ter a sua aplicação como devidamente deve ser. E eu quero agradecer você pela participação aqui, deixar um convite aberto para uma próxima, para a gente poder ampliar mais ainda o assunto, porque sua atuação é vasta nesse cenário, e desejar a você cada vez mais sucesso na sua carreira. Eu que agradeço, espero que tenha sido válida a minha
pequena contribuição para que a gente possa cada vez mais construir uma sociedade forte e democrática. Perfeito. A gente agradece você também que esteve nos acompanhando aqui no Edley Podcast. Muito em breve vai estar saindo lá, tanto no Instagram do Portal Noite Franca, como também no próprio perfil dele também da OAB, uns trechos dos assuntos aqui de hoje, cortes seletivos dos assuntos que o Dr. Clóvis hoje abrangeu sobre os abusos do judiciário na condução dos processos penais. A gente fica por aqui. Você que tem alguma dúvida, alguma curiosidade, queira estar mandando a sua pergunta, só você deixar aí na descrição do nosso episódio hoje, que a gente vai estar repassando para ele, para que no próximo episódio, quando ele estiver aqui, ele esclareça para você as suas dúvidas. Pessoal, até a próxima edição do Edley Podcast.